Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 000 deste projeto novo de documentação de jornada e compartilhamento de novos conteúdos aqui para você. Se você não me conhece, me chamo Arthur, tenho 23 anos, formado em economia, agora eu posso falar isso, eu não vi a hora de falar isso. E eu vou aqui tentar trazer para você, no YouTube, Spotify, seja lá outro canal de comunicação, um tipo de conteúdo um pouco mais denso, documentando um pouco mais da minha jornada e também te auxiliar na sua. Esse primeiro episódio, ou episódio 0, eu quero falar um pouco mais sobre quem está começando, quem está ali no seu início de vida adulta. 17, 18, 19, 20 anos. Agora que eu estou com 23, formado, eu sinto um chamado para poder falar com isso com mais propriedade. Coisa, obviamente, que eu não tinha 1, 2, 3 anos atrás. Apesar de ter essa cara de piá ainda. E ao mesmo tempo, eu tenho que te avisar também que esse tipo de conteúdo é justamente uma forma de eu tentar trazer as lives que eu fazia anteriormente, que eu fiz por bons 2 anos praticamente. E tendo em vista que não dá para depender apenas de uma rede social para a gente produzir, documentar e trazer um conteúdo que vá agregar na vida de você, eu resolvi voltar justamente com essa tentativa. Então, a gente vai falar muito dessa questão de jornada, a gente vai falar muito dessa questão de grana, que é o principal tópico hoje que eu abordo, essa questão de internet, investimentos, eu vou voltar a falar também, mas é justamente para a gente seguir nessas linhas. Conteúdo que você pode botar para escutar e ir realmente aprendendo algo. E ir realmente se identificando e tendo um diálogo comigo. Não é como se você estivesse apenas ouvindo meu monólogo. Eu quero que você sinta como se eu estivesse aqui conversando com você. Esse é o intuito dessa parada. Não ficar apenas dependendo daqueles vídeos rápidos e muita comunicação e pá. Não. É tentar dar uma desacelerada, trazendo algo de valor. Enfim, não temos nome ainda. Eu quero falar para você aí que está aí começando a sua vida financeira, sua vida de trabalho, sua vida de estudos. A gente é programado a vida inteira a seguir o método de ensino tradicional. Aquele método de ensino que vem desde a Revolução Industrial. Sentadinho, bonitinho, na classe só escutando, anotando, tentando absorver, sem tentar replicar. Você fica lá longos anos na escola, entra na faculdade, seja por pressão dos pais, seja porque você acredita que é aquilo que você deseja, e aí você fica mais agora, nesse teu começo de jornada, mais 3, 4, 5, 6, 7 anos, tentando, até sair formado e ir lá pegar um emprego de 2, 3 salários mínimos, para depois ir para um salário de ter 4 salários mínimos. E o que eu quero te dizer é que hoje a gente vê uma série de possibilidades que você tem para já começar a ter e fazer dinheiro sem precisar do ensino superior. Arthur, como assim? Você já está falando e defendendo uma posição que vai contra a faculdade, que nem aquela galera grande? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando para você que se você vem de uma realidade como eu, de pais separados, de ensino público, e tem uma pressão ali para tentar ser alguém e fazer dinheiro, hoje você não precisa mais seguir esse caminho tradicional. A não ser que você sinta um chamado tão grande para profissões que realmente vão fazer total diferença na sua realidade e na realidade das pessoas próximas, e seja lá as pessoas que vão passar pelo seu caminho. Uma medicina da vida, por exemplo. Agora, você falar para mim que sente um chamado para fazer, como eu fiz, economia, ADM, ou seja lá o que for, bicho, tem pleno material na internet para você se desenvolver. A não ser que você sinta que quer trabalhar numa empresa. E aí tá tudo bem. É valorizado isso no meio empresarial. É valorizado a faculdade que você faz. É valorizado a certificação que você faz. Mas se você quer seguir por outro caminho, você tem essa opção. E aí entra o primeiro ponto que eu tenho que te dizer de investir em conhecimento. Só que, óbvio,
Ao mesmo tempo acontece pessoas que vêm de uma família com mais condição financeira, que tiveram escola particular, tem os pais ali para bancar, né, já do início da vida. Eu tenho vários amigos assim também que vieram de outras realidades que eu conheci pela internet. Só que eles não conseguem viver os seus próprios sonhos e entram nesse mesmo sistema tradicional por conta da pressão dos pais. De estar dependendo de alguém que sempre sustentou e está continuando sustentando. Que aí você não tem um poder de decisão frente à pessoa que te sustentou por toda a vida e está continuando te sustentando agora, pagando o teu aluguel ali para morar perto da faculdade, pagando o teu estudo e tudo mais. E é difícil você se afrontar frente a isso. E o que eu te digo para você que está nessa situação, da mesma maneira você só vai ter a sua autonomia quando cortar o cordão umbilical e fazer a sua própria grana. Então, nesse meio, tanto alguém que veio da mesma realidade que eu, escola pública, quanto alguém que veio de uma família mais abastada, meio que se conecta. Que você só vai ter uma dependência, uma autonomia maior a partir do momento que você começar a fazer grana. Só que aí que entra o detalhe da parada. Você estudando, por exemplo, numa faculdade integral, você não vai ter tempo hábil num sistema tradicional de trabalho para fazer realmente dinheiro. E aí você vai ficar dependendo de quê? De freela em bar, da correria aí da cidade, de fazer 50, 80 pila numa noite ali, né? Sei lá, atendendo gente. É complicado, bicho. E por outro lado, a gente vê a internet. A gente vê as possibilidades de quem trilha esse caminho paralelo. De você estar ali fazendo dinheiro. E isso é muito louco. Porque quando eu tava lá em 2016 para 2017, escolhendo a minha faculdade, vendo o caminho que eu iria seguir pelos próximos anos, eu via lá, poxa, vou lá vou mandar currículo aqui para confeitaria, para essas questões de café, que eu tinha muito essa pira, né? Vou lá ganhar um salário mínimo, na época era o quê? Menos de R$1.000. E aí eu vou fazer minha grana. Na realidade, eu até pensava que eu não ia passar na faculdade, então eu ia pagar tipo cursinho, e aí ao mesmo tempo fazer esse trampo de confeitaria, café e tudo mais. Mandei uns currículos, né? Sem experiência nem nada. Não consegui nada. 6 meses depois, já na faculdade, que eu consegui passar em economia, aí eu consegui um estágio na área bancária, recebendo aquilo que eu iria receber em qualquer outro lugar. Mas o que eu quero te dizer com isso? O que eu quero te dizer é que se, e eu não gosto do se, mas eu quero que você pense no se agora, é que se eu tivesse acesso ao conhecimento que a gente tem hoje, por conta do boom aí, da pandemia, de muitas pessoas começarem a produzir conteúdo, se eu tivesse acesso a esse tipo de conteúdo lá em 2017, provavelmente meu caminho teria sido diferente. E é isso que eu quero falar para você. Hoje você consegue aprender diversas habilidades de forma gratuita no YouTube, como você está escutando agora provavelmente, ou seja lá no Spotify, ou outra rede. E aí que tá a parada, entendeu? É você abrir um pouco o leque a isso. Investir em conhecimento. Investir tempo e conhecimento isso, porque agora você tem aí um espaço de tempo. Você tem essa disponibilidade. Apesar de você entrar, por exemplo, nessa faculdade integral, se você dedicar o resto do tempo estudando justamente nessas plataformas gratuitas, num caminho que você acha que é mais interessante seguir, depois você consegue desenvolver essa nova habilidade, daqui a pouco pegar uma grana, investir num curso, numa parada assim, num livro que seja, e desenvolver uma nova habilidade, e com isso fazer dinheiro. E o que eu falo isso para não ficar tão abstrato? Minha própria trajetória. Minha trajetória 2019 para 2020, onde eu juntei mais uma graninha. Estava trabalhando na área bancária, juntei uma graninha, já estava insatisfeito daquela área que eu trabalhava. Falei o seguinte, eu vou ver qual que é esse lance aí de marketing. Comecei a estudar. Vi lá Ícaro de Carvalho, Pedro Sobral, Onei Araújo. E aí dei um salto de fé. O que é um salto de fé? Arrisquei grana minha. Comprei cursos. Deu um total de uns R$3.500 em curso, né? E eu, como eu tinha muita mapira financeira de tipo, eu não vou parcelar, né? Vou comprar à vista. Então foi lá, pá, R$3.500 uma paulada. E eu falei, vou me desenvolver. 2019 para 2020 vou me desenvolver nisso.
E foi. Peguei as férias da faculdade ali, em seguida peguei as férias do trabalho e comecei a estudar que nem um desgraçado, para entender como é que aquilo funcionava. Para entender realmente, eu já estava produzindo conteúdo, mas eu não tinha intenção de monetizar, eu não via muitos caminhos, aí que eu comecei a despertar um pouco. Fiz várias coisas erradas aí, enfim, tem várias coisas documentadas aqui. E aí eu comecei. Só que, nesse meio período, eu entendia que eu precisava sair do meu emprego e ter uma fonte de renda paralela para, então, realmente ir atrás do que eu realmente desejava. Voltando ao ponto de investir em conhecimento, que a gente está nesse tópico. E aí, o que acontece? Em março de 2020, eu já estava me desenvolvendo, descobri umas habilidades novas aí na parte de marketing. Comecei a editar vídeos para outras pessoas, que foi um dos meus ganha-pão principal por um bom período de tempo, até realmente começar a prestar consultoria para a empresa, até realmente começar a fazer coprodução, que é justamente lançar outros produtores de conteúdo e até mesmo ter uma escala maior com o meu nome como produtor de conteúdo. Enfim, depois a gente fala disso. Em março começou ali a nossa situação pandêmica e é aí que eu percebi o segundo ponto, que eu comento bastante, que vem lá do Flávio Augusto da Silva, bilionário aí, dono da WhatsApp, que já foi dono do Orlando City. E ele falava justamente uma frase que me marcou sempre, que a estabilidade não existe. E é aí que eu percebi que não existia. Porque daí começou aquele discurso de estamos numa situação pandêmica global. Bagulho zoou, entendeu? Bagulho zoou. Vamos ter que usar máscara, vamos ter que usar luvinha, tem que ter um bom tempo ali no trabalho que a gente ficou usando luvinha. Vamos ficar em casa, trancado, por um período de tempo. E ali eu vi uma oportunidade que eu falei, meu Deus do céu, se me mandarem embora, eu tenho que me desenvolver aqui na internet. E foi, trabalhando. E aí um discurso no começo da pandemia lá, pra gente que estava empregado na área bancária, os nossos supervisores falando, nossa intenção não é demitir ninguém, nossa intenção realmente é cuidar da nossa própria saúde. Já lá para junho do mesmo ano, mudou. Temos que trabalhar e garantir o nosso dia a dia para a manutenção dos nossos empregos. Então, de uma hora para outra, o discurso mudou. E é aí que entra o ponto, estabilidade não existe. Não é porque você começou um trabalho, alguma coisa agora, que realmente você vai ter aquela estabilidade para sempre. E nem mesmo se você almejar fazer um concurso público. Porque as regras do jogo, apesar de tudo, elas mudam. Até mesmo isso aqui que eu tô fazendo. As regras do jogo mudam. Começo desse ano, por exemplo, tensão Rússia-Ucrânia. Já tinha gente falando em terceira guerra. Tensão China-Taiwan. As regras do jogo mudam. Você tem que entender isso. E se preparar frente a isso. Entendendo que estabilidade não existe, entendendo que você precisa investir em conhecimento, entre essas possibilidades que você tem. Frente agora, você tem várias possibilidades. E se eu não me engano foi Daniel Kahneman, que é um Nobel de Economia, ele fala um negócio que é mais ou menos assim, quanto mais escolhas temos, menos decisões nós tomamos, porque você fica paralisado num paradoxo de escolhas. Então você tá lá, sai do ensino médio, tá, escolheu sua faculdade, que seja, passou ou não passou na faculdade. Mas você vê vários caminhos e às vezes você vê e se sente naquela dúvida de tipo, não, mas eu vou fazer vestibular para publicidade, não, vou fazer vestibular para psicologia, vou fazer vestibular, sei lá, para jornalismo, coisas que não tem nada a ver uma com a outra, porque você tá perdido, porque você tem vários caminhos para seguir. E quando você entende que também na internet você pode estar fazendo dinheiro, isso acontece. Só que o bom da internet é que você não precisa ficar tentando 4 anos numa faculdade, se ferrando, para entender se você gosta ou não daquilo. Claro que tem pessoas que começam uma faculdade, pulam de galho em galho, um semestre num, semestre no, chegam lá 30, 35 anos e nunca conseguiram terminar uma parada porque estão sempre pulando. Tem várias pessoas que eu conheço que são assim. Só que eu digo que o que? Na internet isso se acelera, porque daí você pode testar um negócio por 1, 2, 3 meses, ver se teve resultado, se você teve afinidade, não gostou, parte para a próxima.
é muito mais rápido para você validar. É muito mais rápido você pegar, por exemplo, eu era uma pessoa viciada em jogos no ensino médio. Minha infância e adolescência foi viciado em jogo. Era montar um PC gamer, essas paradas. Eu aliei o útil ao agradável. Putz, vou me desenvolver em edição de vídeos, porque eu tenho um PC bom para isso. Agora, se eu percebesse que eu era mais analítico, eu iria, por exemplo, uma gestão de tráfego, anúncios na internet. Eu até tentei. Como no começo eu estava muito perdido para qual caminho ir, eu tentei várias coisas. Gestão de mídia social, gestão de tráfego, edição de vídeo, várias coisas, assim, transcrição, várias coisas assim, para botar dinheiro no bolso. Para poder ter uma carta de saída da agência bancária que eu trabalhava e poder trabalhar com a internet. E trabalhar produzindo o meu próprio conteúdo, mas ao mesmo tempo prestando serviço para outras pessoas. Até ter escala suficiente aqui que eu tô te falando. Então é isso que eu digo para você que tá começando, de não estar apenas com essa visão do caminho tradicional. Você pode seguir o caminho tradicional, não tem problema. Mas o que eu quero te dizer é que você tem as possibilidades de botar dinheiro, fazer dinheiro e não ficar tão dependente das outras pessoas. E ter crises por conta disso. E ter problemas por conta disso. Justamente percebendo que você tem aqui no celular que está na palma da tua mão, do computador que você tem em casa, notebook, seja lá o que, essas possibilidades. Você não precisa ficar mais preso tanto a isso. E nem ter tanto tempo disponível. Só que ao mesmo tempo tem muita furada por aí. Isso é fato. Inclusive foi essa semana, eu soltei um vídeo no Insta, no Ticoteco, todas essas redes aí de vídeo curto aí, sobre grandes influenciadores que estavam promovendo produtos falcatrua. Ah, ganhe dinheiro seguindo pessoas, robozinho do não sei o que. Bicho, isso é pilantragem, entendeu? A galera ganha ali uma grana ferrada de publi, não se importa tanto ali com o que está sendo passado, faz a publi, não avisa que é publi, e faz aquela pressão de tipo, poucas vagas, clique agora, pague lá R$100. E aí a pessoa, o brasileiro ali que não tem conhecimento, não entende das coisas, por ser um grande influenciador, seja um ex-BBB, seja alguém que participou de programas de TV, vê aquela pessoa, acompanha na rede social, acredita que aquela pessoa sempre vai trazer a verdade. Na verdade, você estará sendo ludibriado. Então é tomar cuidado com isso aí também. Sempre pesquisar, reclame aqui, dar uma fuçada no Google, ver se os depoimentos são verdadeiros. Então são esses cuidados que você tem que ter. Porque realmente, ao mesmo tempo que a internet tem um oceano de possibilidades, também ao lado tem um mar de churume. Tem um mar de bosta, assim. Muito fedido. E é delicado. E frente a isso, quando eu comecei justamente a falar mais de grana e não falar de investimentos, eu fiquei 3 anos falando de investimento aqui nas minhas redes. Que é a parada que realmente toca meu coração. Só que tendo em vista todo esse meu desenvolvimento nesse meio tempo, de sair da carteira de trabalho, de começar a trabalhar com internet, me desenvolver em várias áreas, eu falei, poxa, eu tenho aqui um know-how, eu tenho aqui um conhecimento que eu posso realmente estar trazendo para as pessoas que estão numa situação parecida. Geralmente jovens, nessa faixa de 18, 19, 20, alguns até mais, até 25, um pouco mais velho que eu. E isso colou muito bem. Isso colou muito bem porque justamente é uma dor da galera de não ter grana, de começar a vida financeira ali trabalhando e ficar à mercê de uma bolsa estágio de R$500, 800 mil reais. E aí quando vem alguém te fala e mostra que tem resultado para você fazer 500 mil, 1.500 extra num trabalho mais simples, já fica opa, o que é isso daí? Por isso que eu digo, se eu tivesse tido acesso a esse tipo de conhecimento que você está ouvindo agora, em 2016, 2017, provavelmente o caminho teria sido trilhado diferente. Mas agora já foi. E eu tô aqui justamente para te contar isso em 2022, 2023, 2024, 2025, do que você pode estar fazendo. E aí entra o terceiro ponto. Escala. Escala é importante pra caramba.
Porque você pode acabar seguindo o sistema tradicional e trabalhar a vida inteira numa mesma empresa, o que é difícil. Isso era mais comum antigamente, nossos pais, avós e tudo mais. Hoje tem muito esse costume de pular de galho em galho. É bom para você testar as coisas, mas é ruim se você pensa realmente em construir uma carreira. Mas o ponto é, para você realmente crescer e ter mais e mais, não no sentido de ficar muito rico. Eu não acredito nessas paradas, assim, que todo mundo vai acontecer isso. Não vai. Mas eu digo pra você viver bem, seja pra trocar apartamento depois, viver sozinho bem, constituir família, ter casa, viajar. Você tem que pensar numa forma em desenvolver alguma coisa que você possa ter escala. Você pode muito bem ser bem remunerado trabalhando numa empresa, recebendo bônus semestralmente, recebendo bônus anualmente, jogando as regras daquele jogo, lembrando que estabilidade não existe. Só que a partir do momento que você entende que você pode ir mais além, entende o poder da escala, você vai muito mais além. E foi isso que eu entendi no mercado da internet. Tanto na relação de você, por exemplo, no meu caso, óbvio, né, eu tenho que trazer o meu caso, na criação de um produto que vai auxiliar as pessoas a fazer dinheiro, frente à minha experiência e o resultado que eu tenho, isso é uma forma de escalar. Porque é um conteúdo gravado, que eu dou um direcionamento, no caso do treinamento Renda Extra na internet. Eu tenho um conteúdo gravado que eu atualizo, dou um suporte diário, mas eu não fico preso a cumprir as horas e vender minha hora frente àquilo ali. Eu estou preocupado com o resultado do meu aluno, porque o resultado dele é o meu resultado. Mas eu tenho uma escala, que eu tenho um produto que está ali aberto 24 horas por dia. Depende de mim produzir conteúdo, de chamar, de fazer parcerias, de realmente trazer algo de valor? Sim. Mas é algo que eu não tenho uma limitação de estoque. Eu não tenho uma limitação de tempo. Eu posso muito bem desligar isso aqui, deixar ali, e frente aos conteúdos que eu já publiquei, tendo a divulgação necessária, eu vou ter vendas. Talvez não todos os dias, porque querendo ou não, o meu perfil ainda é pequeno, mas dia sim, dia não. Isso eu tenho escala. Eu comecei a ter uma escala maior esse ano. E ao mesmo tempo, uma escala maior frente ao trabalho que eu faço dos bastidores de outras pessoas. Coproduzindo essas pessoas que também produzem conteúdo. Que seja lá tendo um produto aberto também disponível toda hora para as pessoas, da mesma maneira recebendo uma porcentagem em cima daquilo. Isso eu estou falando de internet, mas tendo um produto físico também isso é possível. Só que, claro, tem outras questões de imposto, que é diferente, questão de estoque, enfim, eu não quero trazer um conteúdo tão denso aqui já nesse primeiro episódio para você. Mas quando você começa a entender essa questão de escala, o jogo muda. O jogo muda. E até mesmo no seu próprio trabalho. A sugestão de leitura que eu tenho para você já nesse primeiro episódio, e que vai ser talvez um pouco difícil ler e conceber de início, porque para mim também foi, eu tentei ler em 2018, esse livro não encaixou. 2020 eu reli, 2022 eu dei uma relida em algumas partes, 2022 eu reli ele completo. Que é o Trabalhe 4 Horas por Semana do Tim Ferriss. E nessa sequência de podcast, live, seja lá o que for aqui para que você estiver escutando, eu vou falar várias vezes dele, porque foi um dos livros que mais me influenciou realmente a produzir conteúdo. Não se engane, ele não é... Você não vai sair trabalhando 4 horas, você vai trabalhar muito mais. Eu mesmo até hoje trabalho 12, 13, 14 horas por dia. É engraçado que até esses dias aí minha porteira do prédio falou: "Ah, Arthur, mas você não tira férias, você não descansa, você descansa 20 de semana?" Eu falo: "Não, eu não descanso porque eu não tô ainda onde eu quero chegar." Mas isso vai muito de cada um, obviamente. Eu tô aqui realmente para te trazer aí, você que tá no início da jornada e tudo mais, esses 3 pontos que eu acho fundamental você refletir, pensar, raciocinar e não se perder, né? Não se perder, né? Geralmente a gente acaba se perdendo aí por 1, 2 anos, alguns até mais, frente aos problemas que tem no mundo,
Só que a gente esquece que antes de resolver qualquer problema no mundo, ou se perder nos próprios problemas, você tem que resolver os seus problemas. E eu tô aqui justamente para te ajudar nessa parada de grana. Justamente para te ajudar nessa parada de grana. Investimento e tudo ao mais aí desse círculo que a gente pega e defende. E para finalizar, e não ser tão longo, eu quero te dizer que eu tô à disposição para te ajudar nesse caminho. Se fez sentido para você tudo isso que eu falei, indiferente da rede que você está escutando, dá um like, comenta, compartilha com um amigo que você vê que vai fazer diferença esse diálogo nosso. E também se atente que logo logo, quem sabe, a gente traz esse tipo de conteúdo com mais frequência. Eu agradeço o teu tempo, seja lá o que você estiver fazendo, mas eu já te digo que foi muito bom estar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Tamo junto e até a próxima.